Pronto. Quem é que já viu isto nas suas hortas? Okay. Exatamente. Portanto, nós aqui temos uma couve, ainda está pequenina, e temos aqui uma folha com uns buraquinhos. Ok? Quem faz aqueles buraquinhos é a lagarta da couve. Agora, se nós pusermos isto à proporção do tamanho dela, qual é a lógica dela comer aqui um bocadinho e depois vai ter que gastar energia? É como se nós tivéssemos aqui muita comida e petiscamos aqui qualquer coisa e depois vamos andar 500 metros para ir comer outra vez. Aqui já temos uma situação diferente. Aqui temos muitas e parece que aquelas aqui não estão a ser seletivas. Ok? Elas aqui estão a comer a eito. Eu não sei se já vos aconteceu de vocês verem, no vosso quintal, vocês têm muitas couves, todas elas estão boas, mas há uma que só ficou os troncos. Porquê? Esta pergunta que nós, enfim, estamos aqui a fazer, entre esta situação e esta situação, e muitas vezes nós realmente encontramos isto no mesmo campo. E então esta pergunta já houve outras pessoas que a fizeram, nomeadamente os cientistas agrícolas, sendo que um instituto muito importante a nível mundial, que é em França, o Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola, e tinha lá este professor, o Francis Chabousseau, e ele e a sua equipa tentaram perceber, portanto, o porquê desta situação. E então, eles tiveram a analisar qual era a diferença entre a parte que a lagartinha tinha comido e a parte que ela não tinha comido, ok? E então, a diferença não foi propriamente aquilo que eles encontraram, não foi uma diferença muito grande. A diferença que eles encontraram é que a parte que a lagarta comia tinha carências em certos oligoelementos. Aquela comia, ok? Tinha carências em certos oligoelementos. O que é que são os oligoelementos? Portanto, nós aqui neste quadro nós temos os elementos químicos importantes na agricultura, ok? Temos os macro, portanto, eles estão aqui por ordem de grandeza, está em partes por milhão. Portanto, temos os elementos orgânicos, os macroelementos, que são estes, não é? O azoto, o cálcio, o potássio, o enxofre, o magnésio, o fósforo, e depois temos os microelementos, também conhecidos como oligoelementos, que são o zinco, o ferro, o boro, o cobre, o molibdeno, o ouro, o sódio, o silício, o cobalto. E ainda há aqui mais alguns que não foram mencionados, que se calhar são um bocado desprezados, digamos assim, porque existem realmente em quantidade muito pequenina, e estou a falar do ouro e da prata, ok? Portanto, estes são os oligoelementos e são os elementos no seu todo importantes portanto, na agricultura e para aquilo que nós vamos falar hoje. Aqui temos uma mini tabela periódica adaptada, portanto, à agricultura e, portanto, vai-nos dizer mais ou menos, portanto, a mesma coisa, os macroelementos e os oligoelementos. Aqui, a irmã White, no livro Ciência do Bom Viver, ela diz que Deus está continuamente ocupado em manter e empregar como servos as coisas que criou. Ele opera por meio das leis da natureza, delas se servindo como instrumentos seus. Elas não agem por si mesmas, a natureza em sua obra testifica da presença inteligente e da atividade de um ser que opera em tudo segundo a sua vontade. O que este texto aqui nos diz é que Deus não criou a terra e depois pôs-se a andar e não quis mais saber dela. Portanto, Deus continua a operar para nos manter em vida, ok? Portanto, Ele está preocupado com a nossa salvação em primeiro lugar, com a nossa saúde também, e, portanto, todas as coisas
ele orienta para o nosso bem. Portanto, nós temos normalmente tendência de olhar para estes bichinhos e como é que nós os chamamos? Pestes? Pragas? Isto para nós são pragas, não é? E normalmente na agricultura a preocupação é eliminá-las, certo? Mas vamos pensar, se nós estamos a ver que o calagarta e de uma maneira geral o que nós chamamos de pragas come uma parte que está desequilibrada em certos elementos, quem é que criou a lagarta? Foi Deus. Foi por acaso? Foi para nos chatear? Ou foi Satanás que criou a lagarta e as pragas? Só Deus é que é criador, não é? Portanto, isto já nos permite ver as pragas, entre aspas, de uma outra forma. Na realidade, o que é que a praga... Vamos deixar de chamar pragas, senão vamos nos convencer disto. O que é que a lagartinha está a fazer? Ela está a limpar aquilo que nos faz mal. Ok? Portanto, em situações normais, portanto, nós quando vemos um produto alimentar que esteja ligeiramente comido, nós muitas vezes dizemos, isto não presta. Não é? Nós temos que olhar como aquilo está limpo. Aquele eu posso comer. O outro, posso ou não posso, não sei. Vai depender da sua proveniência. Ok? Uma outra coisa que esta equipa do professor Francis Chabousseau, que eles investigaram e que eles repararam foi que depois da aplicação de um pesticida, ok, acontecia isto. Aparecia uma praga diferente daquela que foi combatida e eles tentaram perceber o porquê. E aquilo que normalmente toda a gente dizia é que o pesticida, neste caso concreto, por exemplo, se foi um inseticida, destruiu, portanto, os chamados predadores naturais. Toda a gente aqui sabe que a joaninha é um predador natural, certo? Por isso é o símbolo da agricultura biológica. Pronto, e de facto poderia ser isso que tivesse acontecido, só que esta hipótese levantava alguns problemas. E, nomeadamente, que quando eles faziam desinfestação do solo, ou seja, antes da cultura, eles passavam pesticida para matar os bichos que estão as pragas que estão no solo. As plantas que eles plantavam a seguir neste terreno que estava desinfestado, elas normalmente eram atacadas por pragas, as suas folhas, ok? Eram atacadas por pragas que, portanto, não tinham sido, os seus, digamos assim, predadores não tinham sido destruídos, porque a desinfestação tinha sido feita antes. Mas também acontecia que quando eles faziam um tratamento com um fungicida, e portanto o fungicida não destrói os insetos, portanto ataca apenas os fungos, voltavam a ter também pragas anormais a seguir ao tratamento com o fungicida. Portanto, eles tinham aqui várias situações que não explicavam e não podiam ser justificadas com o facto de que o tratamento tinha destruído, portanto, os predadores naturais. E depois também é conhecido, para quem aqui lida com a agricultura, que, por exemplo, na vinha, quando se faz o tratamento do míldio, não é? Nós temos aqui uma folha de videira atacada com míldio, normalmente a seguir, depois do tratamento, nós temos ataque de outros fungos. Neste caso aqui nós temos, não sei se sabem que fungo é este, que tem o pozinho branco, é o oídio, ok? Portanto, é mais superficial na folha. Ou então também a podridão cinzenta, que é a botritis. Portanto, também é recorrente e nós moramos numa zona de produção de vinho, lá em cima em Monção, e, portanto, por exemplo, o ano passado foi
aconteceu esta situação e eles viram-se com alguma dificuldade, porque depois de um tratamento vinha outra e depois eles já não sabiam muito bem o que é que haviam de fazer. Portanto, então a equipa do professor Chabossou, eles puseram uma teoria, foi a teoria que eles chamaram de trofobiose. De acordo com esta teoria, os pesticidas entram no sistema da planta e vão criar um desequilíbrio biológico, não só na planta, como no microbioma do solo. Portanto, o microbioma do solo é tudo aquilo que existe, todos os micro-organismos que existem no solo. Vocês conhecem algum outro microbioma? O nosso intestinal, exatamente. Portanto, parece que o Criador deixou a sua assinatura naquilo que faz, não é? Portanto, da mesma forma que, e nós já iremos ver mais para a frente, e vamos falar bastante sobre isso. Pronto. A equipa do professor Chabossou, o que é que eles fizeram? Eles trataram folhas com diferentes concentrações de pesticida e depois faziam uma cultura destes bichinhos, são os ácaros vermelhos, faziam cultura deles em cima dessas folhas. E eles chegaram a conclusões muito, muito interessantes. É que, à medida que as folhas tinham sido tratadas com maiores concentrações, portanto, isto era feito em laboratório, ok? Nós pegamos, por exemplo, numa folha de videira, mergulhamos numa certa concentração de pesticida, ok? Deixamos secar, pomos em laboratório e começamos a criar os bichinhos lá dentro, ok? E eles fizeram então várias amostras com diferentes concentrações. O que é que estes ácaros conseguiam fazer? Eles conseguiam reduzir o ciclo biológico deles e conseguiam reduzir a percentagem de ovos machos para ovos fêmea, em que até chegar a 95% de ovos fêmeas para 5% de ovos machos. Provavelmente porque estes 5% de machos são os necessários para fecundar as 95% de fêmeas. Qual é o impacto que isto tem na agricultura? O ciclo das pragas normalmente era anual, no tempo dos nossos avós e bisavós. Ou seja, nós temos um inseto, não é? Uma fêmea que está devidamente fecundada, vai pôr umas centenas de ovos, geralmente escondidos, não é? Debaixo das pedras, assim, depois isto no fim do outono, depois temos o inverno, temos o frio, temos o gelo, não é? O frio é extremamente importante para a agricultura. Porquê? Porque vai matar 90 e tal % destes ovos. Ou seja, destas centenas que cada fêmea pôs, nós vamos ter meia dúzia de insectos que vão eclodir e que vão ser a nova geração. Isto era o ciclo natural que havia antigamente. E esta meia dúzia de insetos, o que é que eles iam fazer? Iam fazer a limpeza daquilo que a nós, animais e seres humanos, nos fazia mal. Estão a seguir? Quando nós reduzimos o ciclo, nós vamos ter uma segunda geração no verão. Essa segunda geração já quantos indivíduos são? Se nós tínhamos meia dúzia de fêmeas, não é? Meia dúzia, pronto, será uma maneira de falar, mas vamos dizer assim umas centenas de fêmeas, cada uma a pôr 100 e tal ovos, nós já vamos ter na segunda geração milhares de indivíduos. E na terceira geração? Milhões. E obviamente, portanto, depois acontecem situações como esta, são os mesmos ácaros, e eles fazem tipo umas teias de aranha, não é? E eles cobrem tudo. Isto é um desequilíbrio biológico. Isto não é uma coisa natural e Deus não criou isto, nem cria isto. Isto é consequência da intervenção do ser humano. Agora vamos falar um pouco do que se passa lá embaixo, no solo, no chão. Aqui um outro texto do Espírito de Profecia, que nos diz assim: porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Isto é de uma parábola de Jesus, não é?
aquele mesmo que deu esta parábola criou a pequenina semente, deu-lhe as suas propriedades vitais e determinou as leis que lhe governariam o crescimento. E a fez uma vívida ilustração da verdade, tanto no mundo natural como no mundo espiritual. Portanto, o que a irmã White aqui nos diz é que a pequenina semente tem propriedades vitais e tem certas leis. Certo? Ora bem, então vamos ver o que é que acontece quando nós colocamos uma semente no solo. As sementes naturais, portanto, naturalmente são duras, certo? Nós dificilmente as conseguimos trincar. Porquê? Porque elas têm uma casca muito dura, que é a sua proteção. Quantos anos pode sobreviver uma semente? Muitos anos? Pode ser até milhares, não? Pode ser até milhares. Dê-me um exemplo. Por exemplo, hoje, se vocês forem a uma casa dietética, vocês compram o camute. O que é o camute? É um trigo antigo do tempo de José no Egito, do tempo dos faraós. Ele foi encontrado nos túmulos, tentaram germiná-lo e conseguiram. Mas pronto, voltando ao nosso assunto. Nós quando colocamos a semente na terra, o que ela vai começar a fazer, ela vai embeber-se, ou seja, ela vai começar a chupar umidade à sua volta. Isso vai fazer com que ela cresça. E ao crescer, portanto, a sua capa protetora vai estalar. Este é um processo muito importante, porquê? Porque ao estalar vai entrar oxigênio. E as células, quer animal, quer vegetal, precisam de respirar. Então isto vai reativar, ou seja, essas células, as células do embrião, ou do germe, elas estavam adormecidas, no estado de latência, e por isso é que elas podem estar assim milhares de anos. Elas, ao receberem oxigênio, vai ser o sinal para elas começarem a despertar e a multiplicarem-se. E, portanto, vai sair a seguir, portanto, uma vez que a casca já ficou mole e já está meia partida, vai sair o embrião. E o embrião que nós vemos aqui, nesta primeira fase, não é? Ele sai e depois ele normalmente vai se dividir, nós vemos aqui já, ele divide-se em duas partes. Uma parte para baixo e uma parte para cima. A parte para cima vai procurar o quê? Luz. Muito bem. E a parte para baixo vai procurar o quê? Os nutrientes. Porque nós sabemos que as plantas precisam de luz solar e precisa de nutrientes. Assim que ela começa a deitar, digamos assim, o brotozinho para baixo, ela vai começar a mandar sinais. Ok? E esses sinais, tecnicamente chamam-se exotatos, ou seja, são substâncias químicas, funcionam como hormonas, elas vão atrair certas coisas. Elas vão atrair as bactérias e os fungos que lhe são benéficos. E, ao mesmo tempo, elas vão repelir aquelas que lhes são prejudiciais. E isto é muito importante, porque à medida que portanto, as raízes se vão multiplicando e vão sendo cada vez mais fininhas, há como uma luva, usem esta imagem, uma luva de micro-organismos que vai revestir todas estas raízes. Portanto, há uma camada ali à volta das raízes, que se chama a rizosfera, é uma camada mais ou menos de 3 milímetros de solo à volta das raízes, que é muito importante para a planta. E a quantidade de micro-organismos presentes no solo em relação à rizosfera, que é essa camadinha à volta de cada raiz, de cada radícula, é de 10 vezes mais. E pode ir até 50 vezes mais. Ou seja, se eu aqui, mais ou menos disse que, pronto, que uma colher de sopa de terra cultivável, não é? Tem mais ou menos 50 bilhões de micro-organismos. Ou seja, 10 vezes a população do nosso planeta, a população humana. Mas, obviamente, que dentro da rizosfera, ou seja, à volta das raízes, vai ser pelo menos 10 vezes mais. Isto porquê? Porque a planta atraiu
os micro-organismos que são essenciais para o desenvolvimento da planta. Portanto, temos todas estas, digamos assim, estas interações entre os micro-organismos, aqueles que lhes são necessários e benéficos e aqueles que não são. A planta consegue, inclusive, emitir antibióticos, portanto, para destruir e afastar os micro-organismos que lhes são nocivos e indesejáveis. E aqui vamos tentar... O mundo das raízes e das rizosferas. Observa-se um crescimento vigoroso das radicelas. As plantas absorvem a água e os nutrientes através das radicelas. Vejamos agora o que acontece nas rizosferas. São as coífas e o meristema apical localizados na ponta de cada raiz. É assim que as raízes crescem. Esta é a zona de influência. Na região do meristema apical se processa uma intensa renovação celular. As células velhas e mortas que se desprendem da raiz são um alimento preferido dos micro-organismos. Muitas substâncias são exsudadas pelas raízes e atraem micro-organismos. Assim, à custa dessas substâncias, eles se proliferam. Por sua vez, quando morrem, os micro-organismos vão servir como nutrientes às plantas. Estas são bactérias que vivem ao redor das plantas. Aqui ocorre uma simbiose perfeita entre os micro-organismos e as raízes das plantas. Este mundo microbiológico faz lembrar a flora intestinal do homem. Mas, pronto, no fundo isto é um resumo daquilo que eu já vos tinha explicado. Mas nós conseguimos ver que realmente nestas radículas, que são aquelas raizinhas que mal se vêem, isto está cheio de vida e de mecanismos complexos aqui dentro, mostrando realmente como Deus é maravilhoso. Pronto, aqui temos uma outra fotografia onde nos mostra precisamente toda a vida que há e toda esta simbiose que há entre os micro-organismos e a própria planta e os fungos. Portanto, há aqui muitas coisas que entram em funcionamento. Agora, nós temos aqui um quadro que é muito importante. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos a nossa planta, nós temos aqui os fertilizantes sintéticos. Já agora, o que é que são os fertilizantes sintéticos? É os adubos, ok? Qual é a constituição dos adubos? Nós iremos ver mais à frente. Mas normalmente eles só têm três elementos, três macroelementos, que é o NPK. E aqui então o que nos diz é que os fertilizantes sintéticos são absorvidos diretamente pela planta, não precisam dos micro-organismos para nada, nem sequer precisam da terra. Há uma técnica, todos já ouviram falar, e eu vejo pessoas maravilhadas com isso, que é a hidroponia, não é? Pois... E depois nós temos os fertilizantes orgânicos. O que é que são os fertilizantes orgânicos? O estrume, a matéria morta, as folhas secas, a compostagem, não é? O humus da compostagem. A planta consegue comer isso? Não. Eu no outro dia estava a ver foi num site aí de uma pessoa, de um irmão nosso, e ele pôs lá um trecho do Walter Waite, em que o Walter Waite tinham-lhe feito uma pergunta num congresso deste género, se deveríamos pôr estrume nas terras. E o Walter Waite respondeu, ele disse assim, pura e simplesmente as plantas não conseguem absorver a matéria orgânica. Só que não sei porque nesse site só tinha essa parte. Eu acho que ele iria explicar a seguir o restante. Ficamos com a ideia que não vale a pena pôr o estrume na terra.
Pronto, mas uma coisa é certa, é que realmente as plantas não conseguem assimilar matéria orgânica. Eles só conseguem assimilar matéria inorgânica. Ok? Portanto, ou seja, a planta só consegue absorver diretamente adubos. É por isso que a hidroponia existe. Porque a hidroponia, a gente põe as plantas na água, damos substâncias inorgânicas e ela bebe, desde que sejam solúveis, ela bebe aquilo diretamente com a água. Mas será que nós não devemos pôr estrume na terra? Temos. O quê? A terra também fica mais pobre. Fica mais pobre, sim. E fica mais pobre em quê? Em nutrientes. Que nutrientes? Vocês agora já têm a obrigação de saber. Quer os macros, quer os micro. Pronto. E então, claro que para isso, o que é que a planta precisa? Dos micro-organismos. Os micro-organismos é que vão transformar os elementos orgânicos em elementos inorgânicos. Okay? Isso chama-se a ciclagem. E isso é a parte fundamental. E foi assim que isto funcionou durante milhares de anos. Desde a Revolução Industrial, com a chegada dos adubos, é que isto começou todo este desequilíbrio. Mas pronto, mais para a frente já vamos falar sobre isso. Portanto, temos aqui então o adubo, o NPK, não é? Que é nitrogênio, potássio e fósforo. Ou seja, o adubo só dá 3 coisas. E quantas coisas é que a planta precisa? Nós vimos naquele quadro atrás. Precisa de muito mais. Quer a nível de macroelementos, quer a nível de oligoelementos ou microelementos, é a mesma coisa. Portanto, isto começou tudo quando os americanos inventaram esta coisa do adubo, que isto no fundo não é mais do que pegar em minerais, como nós os encontramos nas pedreiras, não é? E torná-los em granulados, e vieram oferecer isto aos agricultores, porque eles fizeram testes, não é? E viram que as plantas que cresciam muito. Será que eles também sabiam que as pragas também iam aparecer? O que é certo é que os produtores de adubo também são produtores de pesticidas. Não sei. Mas pronto, para mim, isto eles já sabiam. E o pobre agricultor, que até aí tudo lhe tinha corrido bem na vida, de repente vem-lhe dizer, olha, compras um saquito de adubo, isto até é barato, e tu vais ter o dobro da produção. E o agricultor, como é uma pessoa simples, e de uma forma acredita naquilo que lhe dizem. E então ele começou a pôr adubos. E realmente no primeiro ano ele teve o dobro da produção. Só que depois ele começou a ver, começou a lhe aparecer as coisas ruídas. Começaram a aparecer as pragas. Então ele foi ter com os que lhe vendiam os adubos e disse, mas agora eu tenho aqui isto, eu nunca tive isto na vida. Não se preocupe, nós temos aqui já o produto para isso. E os agricultores começaram a ser escravos desta indústria. Agora a pergunta que aqui fazemos é, e agora? O que é que nós podemos fazer? Podemos reverter, passar disto para isto? Se calhar demora um bocadinho, mas se calhar consegue-se. O que é que nós temos que fazer? Ou seja, houve um desequilíbrio biológico feito pelo homem e nós agora temos que tentar corrigir, ou seja, voltar às origens. Será que eu consigo voltar às origens continuando a usar adubo? Não consigo. Esse foi o primeiro passo para o desequilíbrio biológico. Porque os adubos são químicos também e também, portanto, eles vão desequilibrar o microbioma. O que é que eu necessito para ter um solo equilibrado? Preciso de umidade, nem muita nem pouca, ok? Preciso de oxigênio, preciso ter uma estrutura do solo, o solo não pode ser pó,
tem que ter uma certa estrutura. Preciso ter matéria orgânica, o composto, como vocês muito bem disseram, e preciso, essencial, ter os micro-organismos e os fungos. Quais são os inimigos do solo? Químicos. Os químicos destroem os micro-organismos. Qual é o outro inimigo do solo? Compactação. O que é isto? Quando nós caminhamos em cima do solo, nós estamos a pisá-lo. Nestas recentes manifestações de agricultores, todos nós vimos, a televisão enche-nos com isto, aquilo que mais me chocou é o tamanho daqueles tratores. Não há nada que justifique aquilo, senão o ego dos seus proprietários. Aquilo é o pior inimigo para o solo. Reparem que a Comissão Europeia está preocupada, eu não lhes estou aqui a ensinar nada, eles sabem tudo isto. Eles querem reverter também esta situação. E o que a Comissão Europeia tinha ditado é que até 2030 os pesticidas tinham que ser reduzidos em 50%. Por isto é que estes senhores na Alemanha vieram protestar e agora eles obrigaram não sei se foi esta semana, que a Van der Leyen veio dizer, pronto, que voltavam atrás. Eles não deixam de ter razão, ou seja, se há uma imposição para eles, os produtos que vêm de fora não lhes podem fazer concorrência direta. Nesse aspecto têm razão. Agora, estes senhores não são heróis. Nós estamos aqui porque os nossos antepassados preservaram durante milhares de anos. Nós estamos em 3 gerações, estamos a destruir. E assim que lhes põem, digamos assim, medidas, estes senhores vêm logo para a rua. Eles não são heróis, desculpem. Os meus pais são agricultores e eu também me considero agricultor. É verdade que são eles que põem comida nos supermercados. Mas os verdadeiros heróis são vocês. Vocês que têm as vossas pequenas hortas. O verdadeiro herói é aquele que consegue produzir os alimentos que consome. Esse é que é o verdadeiro herói. E as políticas deviam ser para incentivar esse tipo de agricultura. A agricultura típica de Portugal. Pronto, a outra coisa, outro inimigo do solo, a falta de cobertura. Estes senhores agricultores não gostam de ver uma erva. Entretanto, quando nós vamos ao Gênesis e nós vemos que Deus cobriu a terra com erva. Deus não quer o solo nu. Da mesma forma que não nos quer a nós nu. Não é? Nós estávamos revestidos na criação, embora estávamos nus, mas nós estávamos revestidos pela glória de Deus. E assim que nós perdemos essa glória, o que é que nós tentámos ali cozer, fazer ali um avental, mas só nos cobria à frente, a parte de trás ficava à mostra. E o que é que Deus fez? Matou um cordeirinho e pegou na sua pele e vestiu-nos com isso. Então, Deus quer que o sol também esteja vestido, ok? Portanto, a erva não é um inimigo, é um amigo. Porquê? Porque quando vem o vento, quando vem a chuva, o que é que nós vemos quando a terra estava lavrada e fresada? Aquilo é tudo arrastado com a água. Quando vem o vento, aquilo é uma poeirada. Mas quando nós temos erva, isso não acontece. Quando nós temos erva, não temos inundações. Porquê? Porque a erva ajuda a reter. O sol não se vai embora. O vento não leva. Portanto, a cobertura é extremamente importante. Tem que ser controlado, claro. Não é? Senão a erva passa às culturas. Mas a erva, ou a matéria orgânica, não é? O mulch, como a gente diz, são fundamentais na agricultura, se queremos preservar o solo. Depois a destruturação, ou seja, o uso de freze. A falta de matéria orgânica. Porquê? Porque é a matéria orgânica que vai alimentar os nossos micro-organismos, que nos vai alimentar o solo, como nós já vimos.
e o stress hídrico, ou seja, a falta de água ou o excesso de água. Portanto, estes são os principais, haverá mais, os principais inimigos do solo. Espera uma pergunta, a frese não é boa porquê? Porque a frese, ela vai desestruturar o solo, vai partir aquilo e fica em pó, e o solo precisa estar oxigenado, ok? Portanto, nós temos que movimentar o solo, mas não, quer a lavoura, quer a frese, não são amigos do microbioma. A lavoura, porquê? Porque assim, quando nós olhamos para o solo, nós temos aqui, digamos assim, uma camada superficial e uma camada mais funda. Normalmente, um solo de boa qualidade tem 30 a 40 centímetros de profundidade. Os micro-organismos que estão aqui não são os mesmos que estão aqui. Porquê? Também porque assim, aqui há muito oxigénio e aqui nem tanto. Portanto, as bactérias que vivem em baixo são bactérias que não necessitam tanto oxigénio como as que vivem em cima. Quando nós lavramos, o que é que nós fazemos? Invertemos. Isto vai se reequilibrar, mas leva o seu tempo. E uma terra desequilibrada produz plantas desequilibradas. Ok? Por exemplo, há uma alfaia que é a cavadeira. Pronto, primeiro a enxada. Pronto. Mas eu tenho aquelas marcas também que elas são virando. Sim, pronto. É assim, tudo depende. Nós até podemos passar a frese, temos que passar numa velocidade mais baixa para que o solo não fique tão. Não pode ficar em pó. Não fique tão desestruturado. Pronto, é assim, quanto mais superficial, melhor. Mas depois há os ganchos, que é uma boa alfaia também, os ganchos. O que eles vão fazer é que eles vão, digamos assim, abrir sulcos, ou seja, eles vão mexer um bocado a terra, sem a virar ao contrário. E permita. Mas é assim, a terra só se vai compactar se nós caminhamos em cima, e nós devemos ter na nossa horta os passeios para caminhar e as zonas de cultivo. Nós devíamos sempre evitar de pisar a terra. E depois é os tratores. E os tratores, quanto maiores, piores, mais compactos. Ok? Sim, sim. Nem tudo aquilo que os nossos antepassados faziam era bem feito. Mas era melhor, de certeza, do que aquilo que hoje se faz. Primeiro, assim, quando nós cavamos, e eu já cavo desde os meus 12 anos, é assim, nós não viramos propriamente a terra, nós tiramos da frente e puxamos para trás, ok? Não fazemos uma inversão como faz a charrua, que vira mesmo ao contrário. Claro, nem todas as charruas são iguais. O meu pai tinha um trator, um motocultivador, que era um Pasquale, que deitava a terra para o lado. Não a virava completamente. E, tanto, por exemplo, se a erva estivesse um bocadinho mais alta, a erva ficava de fora. Ok? Pronto, aqui há que, digamos assim, adaptar. A nível da União Europeia, por exemplo, eles já chegaram à conclusão que também é errado, portanto, lavrar o solo. Então, aqui há tempos vi um programa na televisão em que eles estavam a testar charruas que só viram 10 centímetros. Charruas com muitas lâminas, fazem logo pronto, para esses tratores grandes, não é? Mas eles já chegaram à conclusão que só devem virar mesmo para destruir as ervas que estão na superfície. Pronto. Na agricultura biológica, para nós as ervas são amigas. Temos que as controlar, obviamente, ou até podemos arranjar métodos em que substituímos a cobertura, em vez de ser por erva, por matéria morta, mas olhamos as coisas de uma perspectiva diferente. Reequilibrar, mais ou menos um ano. Por isso é que depois é ciclo, por isso é que devemos arranjar outras soluções, nomeadamente as camas elevadas. Eu sou um grande adepto das camas elevadas, porque aí não precisamos de lavrar, não precisamos de cavar, não precisamos fazer nada. É só semear e ir incorporando de vez em quando matéria orgânica. Pronto, as ervas também funcionam como pragas, ok? Muitas vezes elas só vêm em solos que têm problemas. E se resolvemos os problemas, elas também desaparecem. Outras creio que são semeadas por avião, não sei. Como a junça, não sei se sabem o que é a junça.
Deus faz-nos uma promessa: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, vão e inverno, dia e noite não cessarão. Ok? Portanto, fiquem descansados, aqueles que chegarem até ao fim dos tempos, poderá haver pouca, mas haverá o suficiente para sobrevivermos. Sinceramente, olha, eu não tenho resposta para tudo, mas o que eu faço com o trevo é que eu coloco uma tela e isso vai, portanto, a planta, ela tem as reservas lá em baixo, e então o trevo é naquelas bolinhas. E então ele ao crescer e ao sair do sol, ele vai encontrar aquela tela por cima, não vai conseguir ter luz para fazer fotossíntese e ele vai se esgotar. E se a gente tiver assim aquela zona coberta durante, pode ser cartões também. Pronto, o problema do plástico é que não entra água e não entra oxigênio, ok? E o microbioma vai sofrer imenso com isso, ok? Agora essas telas, que eu também uso, são boas nesse aspecto, de que há trocas gasosas na mesma e a água entra na mesma. É assim, aquilo normalmente é preto e depois tem umas riscas verdes. Certeza que já viu isso. Aquilo é tecido, não é? Aquilo é plástico, mas é tecido. Tem buraquinhos, exatamente. Bom, isto deixou de funcionar. Agora, qual é a importância disto tudo que eu falei para o povo do Advento? Na vossa opinião? É ver as coisas numa outra perspectiva, não é? É começarmos a dar valor àquilo que não se dá valor e ver que podemos utilizar isso para o nosso benefício, talvez. Muito bem. Vamos falar de morangos. Podia ser outra coisa qualquer. Morangos biológicos. Características. São multiformes, ou seja, não são todos do mesmo tamanho. Não foram todos feitos na mesma máquina, pois não? Mais, multicores, ou seja, não estão todos exatamente com a mesma cor. Têm uma elevada preservação, ou seja, se eu apanhar morangos do meu quintal e ponho-os na prateleira, não precisa ser no frigorífico, na prateleira, eles secam, mas não apodrecem. Vocês já têm essa experiência? Mirram, mas não apodrecem, ok? São ricos em sabor. Porquê? Porque têm todos os elementos, em especial os oligoelementos. E depois eles têm pouco espaço intercelular, ou seja, as células são pequeninas, estão todas arrumadinhas e o espaço entre células é pequeno. Agora, vamos ver os outros. Os morangos não biológicos são homogéneos, ou seja, têm quase todos o mesmo formato. São grandes, geralmente têm todos a mesma cor. Em termos de sabor, sabem a água, ok? As células são gigantescas e mal arrumadas, ou seja, há muito espaço intercelular. Por isso é que eles têm uma curta conservação. Porque tem muita água, ok? E geralmente dá-lhes a podridão cinzenta, normalmente ataca os morangos. E são como certas pessoas. São bonitos por fora, são lindos, no meu caso são lindas, mas são vazios, não têm nada por dentro. Eu há uns anos atrás fui com a APMP a Marrocos, numa viagem missionária. Estava a ver se tinha aqui algum colega de viagem, mas acho que não. E então os senhores lá que nos receberam, gente 5 estrelas, iam-nos levar a um primo que tinha um cultivo de morangos biológicos. Epá, e nós agora é que vamos tirar a barriga de miséria. Íamos em 2 carrinhas, eu ia com a Raquel Chioc e com a Olivia Santos e com o André, e os franceses que faziam parte dessa equipa, da CIPADED, ou lá como é que aquilo se chama,
eles iam noutra carrinha e eles chegaram primeiros do que nós. E aquilo realmente era não sei, ali assim à nossa volta, 3 hectares à vontade de morangos. E nós chegámos lá, então e tal, são bons? E havia lá um irmão nosso lá de, não sei se ele era, não me lembro se ele era belga, se era alemão, ele disse, sabem a merda. Desculpem a expressão. E não, estás a brincar. E então, sabe o que é? Vocês estarem no campo de morangos e podem comer os que quiserem? Já tinham feito a apanha, ou seja, já não havia assim muitos, mas cada planta ainda tinha 2 ou 3. Então chegámos aqui a um, isto não sabe nada realmente, deve ser desta planta. Fomos a outro e eu disse assim, isto é impossível ser biológico. Então aqui, eles estavam cobertos, ou seja, eles tinham assim umas camas elevadas, feitas à máquina com tela, neste caso com plástico. E quando é assim, quando temos cobertura com plástico, nós já sabemos que a rega tem que ser feita gota a gota. E então eu disse assim, deixa-me ver de onde é que vem a água. Então fui procurar, encontrei lá num sítio assim meio escondido, não é que tivesse escondido, mas eles tinham um lago coberto com plástico, de onde tinham as bombas, de onde saía a água, e tinham lá os sacos do NPK. Portanto, obviamente, que aquilo não era biológico. Foi uma confusão lá de alguém que nos deu a informação errada. Mas é assim, quando nós compramos um produto qualquer que diz biológico no supermercado, podemos acreditar? Pode ser ou pode não ser. Ok? É mais ou menos essa a posição que eu... Pronto, eu trouxe-vos aqui morangos. Ok? Este vai ser o único workshop onde vocês vão poder comer. Mas digo já que não chega para todos. Agora, por aquilo que nós já vimos, quais são os biológicos e o que é que não é biológico? Pronto, eu aqui estou a fazer batota porque pronto, tem ali o símbolo. Mas se vocês olharem só para eles, o que é que vocês veem? Eles foram comprados exatamente no supermercado, foi no Aldi de Espanha, lá à beira onde nós moramos. Comprados no mesmo dia, ok? Aliás, na mesma hora. Pronto, é assim, eu não acredito em tudo o que diz biológico, mas eu tinha comprado a semana passada e por isso é que na sexta-feira fui comprar e realmente provei e vi que estes eram biológicos. Ok? Se vocês quiserem provar, eles não estão lavados, é só questão de ir de lavar, podem tirar um e tirar outro e vem a diferença. O que é que acontece? Às vezes eu compro morangos que não são biológicos e são bons, são saborosos. Okay? E às vezes compro os que são biológicos e não são saborosos. Qualquer produto que vocês compram que não tem sabor, pode não ter pesticidas, mas de certeza que tem adubo. Se vocês compram uma maçã que não sabe nada, aquilo é só calorias vazias. Okay? Portanto, a fruta, as hortaliças, têm que ter sabor, porque é os oligoelementos que dão o sabor. Por isso é que é importante também na nossa alimentação variarmos. Porque se eu como duas coisas, uma maçã e um morango, e a maçã sabe a maçã e o morango sabe a morango, o que é que isso significa? Significa que os oligoelementos do morango não são os mesmos que o da maçã. Portanto, comer frutas tropicais, são sabores diferentes, pronto, por isso é que convém irmos variando. Eu há uns anos eu fiz uma caixa assim, pronto, uma coisa em cima de rodas para andar lá no quintal com morangos e quando amadureceram os primeiros morangos eu fui a provar e eu até fiquei chocado com o sabor que aquilo tinha. E que atenção, não é o ideal. Uma coisa é estar na terra, outra coisa é estar numa caixa. Pronto, é assim, eu acho que é bom quem vive na cidade, fazer uma hortinha na varanda, eu acho que é muito bom, é uma forma da gente ganhar experiência, ok? Portanto, no fundo, o que acontece é que quando nós pomos adubo, o adubo, pronto, o principal é o nitrogénio. O nitrogénio são os aminoácidos, são as proteínas. E aquilo faz com que a planta cresce muito. Só que é assim, ela cresce demasiado rápido e não tem tempo de assimilar
aquilo que os micro-organismos lhes podiam dar. Porque nós podemos fazer nós podemos fazer uma mistura, que era aquilo que os nossos pais e avós faziam, ou seja, eles punham adubo, mas também punham estrumo. E aquilo não ficava totalmente desequilibrado. Mas a realidade é que aquelas plantas que têm um crescimento muito rápido, porque têm muita proteína, mas depois falta-lhe o produto, o equilíbrio. Mas já iremos falar nisso no fim. De uma maneira geral, o que é verde tem muita proteína e pouco carbono. O que é castanho tem muito carbono e pouca proteína. Há um exemplo ainda mais concreto, digamos assim. Eu posso pôr xixi na horta? Eu posso pôr. Tenho que ver a concentração, senão vou queimar. Mas o que é que eu estou a fazer? Eu estou a fazer aquilo que os outros fazem com o adubo. Eu estou a pôr nitrogénio, só nitrogénio. Claro que o nosso xixi tem mais coisas, não é? Mas não tem tudo aquilo que a planta necessita. Portanto, eu de certa forma, eu posso falsificar um bocado as regras do jogo da agricultura biológica quando uso ureia, mas não é o correto. Eu posso usar o xixi, posso o pôr no composto, para o composto ter mais nitrogénio, mas deixar que a compostagem se faça. O ideal para as plantas é uma relação de 1 de nitrogénio para 10 de carbono. O estergalinha também é muito forte, deve sempre passar pela compostagem. A compostagem, o que é que fazemos? Nós estamos a usar não só os micro-organismos, mas estamos a usar organismos maiores, as minhocas, o bispérola e assim, que são de compositores, que vão tornar aquilo em pedaços mais pequeninos, para depois os micro-organismos... É bom? No fundo, o que as minhocas estão a fazer é que elas comem pedaços maiores e depois elas deitam fora o humus, que é um estrume pode ir diretamente para as plantas. Ok? Porque, ou seja, já estava... Aquilo é assim, começamos de pedaços grandes até pedaços microscópicos, que é o que os micro-organismos vão buscar. Portanto, os micro-organismos não atacam melhor. É a mesma coisa que, por exemplo, nós nos desse uma maçã de 300 quilos. Nós chegamos e não conseguimos comer, porque é demasiado grande. Nós precisamos de coisas mais pequeninas. Os micro-organismos é a mesma coisa. Bom, estamos a ficar sem tempo, vamos ter que avançar. Os oligoelementos, portanto, são, agora aqui para os seres vivos, alimentos reguladores, estão presentes na maioria das vitaminas. Por exemplo, a vitamina B12, os vegetarianos sabem, a metilcobalamina, o nome vem porque tem cobalto. Ok? Estão presentes na maioria das enzimas, funcionam como catalisadores na maior parte das reações do nosso organismo. Toda a gente percebe a ideia do que é um catalisador? Pronto, para que haja uma reação, às vezes é necessário que esteja lá um catalisador. O catalisador empresta as suas moléculas e no fim fica com elas. Ou seja, ele no fim, depois da reação, os outros elementos misturaram-se, alguns desapareceram, houve novos elementos que se criaram, mas o catalisador no fim tem a mesma percentagem que no início. Nós precisamos de muito pouco para o nosso organismo, mas tem que lá estar, ok? Pronto. Quando nós temos carências de oligoelementos, se eles entram em quase todas as reações químicas do nosso organismo, nós temos um mal-estar geral. Ok? Mau funcionamento de todos os órgãos, principalmente do cérebro. Por isso é que é muito importante vocês perceberem isto. Porque o cérebro vai ser o órgão mais importante para o povo dos últimos dias. Ok? E, portanto, ele tem que estar a funcionar corretamente. Se ele funcionar corretamente, nós não vamos ter ansiedade, não vamos ter depressões, vamos ter uma maior confiança em Deus, vamos ter um maior relacionamento com Deus, porque não se esqueçam que o relacionamento com Deus não é uma coisa assim, a gente pensa que tipo uma energia, não, é físico. São reações químicas do nosso cérebro, das nossas células cerebrais. É assim que Deus se comunica connosco. Portanto, se isto não funciona bem, por muito que a gente leia a Bíblia,
o nosso relacionamento com Deus vai ser afetado. Houve um médico francês, se vocês quiserem vão lá na internet ver, escreveu um livro muito bom que é La Médecine des Fonctions, é o Dr. Jacques Ménétrier, era um médico de família. E o médico de família recebe as senhoras, sobretudo as senhoras, as mães de família que vinham lá, e ele sabia que elas não tinham doença nenhuma, mas elas estavam lá todas as semanas. Porque me dói isto, porque me dói aquilo. Ele chamava uma expressão francesa que é os doentes patraque. Ou seja, só estão lá para chatear. Mas todas as pessoas que iam lá, ele considerou, bem, elas vêm aqui é porque realmente elas não estão bem. Então foi ele que investigou e que começou a trabalhar com os oligoelementos. E ele criou umas fórmulas de acordo com os sintomas que as pessoas tinham. Eu tenho aqui um exemplo que é o cobre, ouro e prata. Ok? Todos nós somos valiosos porque todos nós temos ouro e prata no nosso corpo. Estou a brincar. Somos filhos de Deus, por isso é que nós somos preciosos. Mas dentro de nós temos elementos que também são preciosos. Em quantidades muito pequeninas, a medicina normalmente desconsidera tudo isto, porque as quantidades são pequeninas, é como que eles chamavam os órgãos vestigiais, como a apêndice, assim, hoje já sabe que é importante, mas antigamente, isto não serve para nada. É um resto da evolução. Hoje praticamente já não há órgãos vestigiais, hoje já sabemos que todos os órgãos são importantes. A mesma coisa, se nós dentro de nós temos ouro e prata, é porque eles fazem falta. E o objetivo, portanto, desta apresentação é ajudar-vos a compreender isto. Portanto, em França usa-se muito esta terapia, que é dos oligoelementos, chama-se oligoterapia. Eu uso já há 30 e tal anos, mas pronto, isto é como é que se diz? É uma depanagem, ou seja, isto não deveria de ser necessário, ok? Se nós todos os dias conseguíssemos comer produtos biológicos, verdadeiramente biológicos, nós não precisávamos disto, ok? Mas pronto. Isso é toma-se como um xarope, é isso? Isto é um bocadinho, isto tem aqui umas marquinhas, estão a ver? Isto é muito pouquinho. É um complemento. Em França compra-se em qualquer sítio, aqui tem que ser pela internet. Sim. Há 2 ou 3 marcas, todas francesas, ok? Nas leis que Deus deu para o cultivo do solo, Ele estava dando ao povo a oportunidade de vencer o egoísmo, pensar nas coisas celestiais. Canaã seria para eles como o Éden, se obedecessem à palavra de Deus. Através deles, o Senhor planejava ensinar todas as nações do mundo como cultivar o solo para que produzissem fruto saudável, sem doenças. A terra é a vinha do Senhor e deve ser tratada conforme o seu plano. Os que cultivam o solo deviam perceber que estão fazendo a obra de Deus. Cultivar é uma coisa sagrada. Ok? Perguntas. São perguntas que eu vos vou fazer a vocês. Ok? Vocês vão responder a ver se estiveram com atenção. A única vantagem dos produtos biológicos é não terem pesticidas. Verdadeiro ou falso? Falso. Posso confiar na etiqueta bio dos produtos comprados? Não. Mas não quer dizer que não possam ser biológicos. Mas confiar assim, Ok. não. Pronto. Melhor Poderá ser. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas. Pode-se confiar desconfiando. Sim, exatamente. Vocês brasileiros têm expressões muito engraçadas. Sim, é preferível comprar biológico. Só que é assim, por exemplo, em vez de comprar biológico no supermercado, comprar biológico nas lojas especializadas. Por exemplo, em Lisboa, quem é de Lisboa, a Miosotis, trabalha diretamente com os agricultores. Ok? Pronto. Nós podemos comprar nos nossos vizinhos. Não é biológico. Ok? Mas leva estrume. O mais importante de uma fruta biológica não é os pesticidas. Eu, se lavar aquilo com sabão, tiro 95%. O ideal, obviamente, é que não tivesse nada. Mas o mais importante é o que está dentro. Não se esqueçam. Os oligoelementos não são importantes para a nossa saúde. Verdadeiro ou falso? Falso. A agricultura hidropónica é biológica.
Não. Venham dizer o que disserem. Não tem micro-organismos. Ok? Posso fazer para fazer agricultura biológica, posso dar adubos desde que não utilize pesticidas? Verdadeiro ou falso? Não, é falso. Eu posso não usar pesticidas, mas se eu não trato do solo... Sim, adubos orgânicos, sim, posso. E de certa forma, pronto, há pesticidas, como a cal da bordaleza, que é sulfato de cobre, que se pode usar em agricultura biológica. O enxofre, podemos usar. Ok? Posso usar estrume fresco em agricultura biológica? Poder posso, mas não devo. Hã? Tem demasiado nitrogénio. Vai fazer a mesma coisa que os adubos. É melhor pôr estrume fresco do que não pôr nada. Ok? Quando a planta já está a aparecer? Isso aí pode queimar. Mas o que é que acontece? Quando eu enterro estrume fresco, a compostagem, que normalmente demora 3 meses, vai demorar 1 ano. Mas vai acontecer. Aquilo vai ser degradado. Estão lá os micro-organismos e os macro-organismos para isso. Mas estamos a atrasar todo o processo. Não é o correto. Colocamos em pilha, deixamos... Pronto, agora não temos tempo para falar da compostagem, mas vocês podem ir à internet e ver vídeos como fazer a compostagem. Até posso fazer compostagem sem estrume, ok? Mas exatamente, eu tiro do curral, ponho no, se eu não soubesse fazer, eu tiro do curral, ponho no monte, espero 1 ano e depois posso usar aquilo, ok? Mas a compostagem não é preciso esperar 1 ano. Não, a compostagem faz, depende do método. Se vamos sempre pondo por cima, ou seja, abaixo está fora, mas a decidir. Sim, se for, por exemplo, numa caixa, posso ir tirando por baixo e vou pondo por cima os restos da cozinha, assim. Misturar folhas mortas e folhas. Temos de ter uma relação de carbono, nitrogênio 30:1. Na prática é fazer camadas como na lasanha, ok? A camada de castanhos, o triplo da camada de verdes, ok? O estrume dos animais funciona como se fosse verde. E uma última pergunta que eu vos faço, posso usar água do mar? Atenção, posso usar água do mar na agricultura? Ok, alguém quer responder aqui à irmã, porque é que eu devo usar a água... É a irmã White que fala, não sou eu. Porque é que eu devo usar a água do mar? Porque é que a água do mar tem minerais? Hã? Por causa da erosão. Pensem, o ciclo da água. A água chove, entra nos solos, vai para os rios e dos rios vai para onde? Para o mar. O que é que a água leva consigo? Minerais. A água do mar é extremamente rica em oligoelementos. As algas, obviamente. As algas, para além do nitrogênio, vão-nos trazer... Porquê é que os campos agrícolas à beira do mar são muito férteis? Porque os antepassados usavam as algas. E pronto, o clima também o clima ali 2, 3 quilómetros à beira do mar é ameno, ok? Pronto, vocês responderam às minhas perguntas. Agora, vocês dão mais 5 minutos? Mais 5 minutos para fazer... Ok. Muito bem, peço silêncio para nos podermos concentrar. Então, quem quiser fazer uma pergunta... Vocês já fizeram muitas, não sei se já esgotaram ou não. As camas elevadas, pronto. As camas elevadas, na realidade, estão na terra, só que estão mais altas. Pronto. O que é que vai acontecer? O plano de trabalho fica mais alto, eu vou poupar as minhas costas. Primeira vantagem. Segunda vantagem, eu estou a fazer caixas e não vou caminhar em cima delas. O solo ali vai estar sempre arejado. Ok? Portanto, eu vou ter os passeios, eu vou andar à volta das caixas
e vou, portanto, eu quando digo camas elevadas estou a falar de nós pomos na terra umas tábuas, ok? E vamos subir o nível do solo, ok? Não é a mesma coisa que eu pegar no chão e pôr num vaso, ou há quem faça camas elevadas em cima de... Pronto, não é o ideal, ok? Funciona, mas não é o ideal, ok? Porque perde-se um contacto. Sabem que o solo é uma coisa viva. E o solo ou vai enriquecendo ou vai empobrecendo. Isto demora, segundo eles, milhares de anos. Eu acredito que demorou um dia a fazer-se. Deus não tem o mesmo tempo que nós. Mas, portanto, para que haja solo, tem que haver bactérias anaeróbicas, aquelas que estão lá no fundo, que vão comendo aquela parte dura do solo, que já deixa de ser solo arável. Nessa parte, quando nós cavamos até chegarmos ao duro, aí é onde há a produção da terra. Essas bactérias, esses micro-organismos, vão comendo os minerais do cerro, não é? Na minha terra chamam-lhe o cerro, e vão transformando aquilo em solo arável. É um processo muito lento, que demora realmente muito tempo, ok? Mas essa ligação... Diga? Podem ir ao meu Facebook. Lá tem lá do método anjo e assim. Você tem que falar mais alto, porque eu sou um bocadinho duro de ouvidos. As motocultivadoras motoenxadas têm aquelas frezes. Sim. Frezes que são más. É assim, não são tão más como as frezes dos tratores. Porquê? Porque aquilo não desfaz. Pronto, para já é mais superficial, mas a terra fica fofinha, mas não fica em pó, ok? Mas pronto, não vou dizer que seja o ideal. Na agricultura biológica o que se utiliza é como se fosse uma forquilha com dois grelinete, como dizem os franceses. Aquilo é tipo um gancho que a gente faz assim e aquilo mexe. Se for sal marinho, atenção, eu não vou regar com água do mar, atenção. Não, é só dar um pouquinho. A irmã White explica, eu tenho que diluir 10%, ou seja, 1 litro de água do mar para 10 litros de água. E não vou regar sempre com essa mistura. Posso regar por exemplo, uma vez 3 em 3 meses. Depende do sítio, se chove muito e há muita lavagem, posso usar mais vezes. Se for num sítio muito seco, se calhar usar só uma vez por ano. Ok? Não vão para casa e depois queimar as vossas esculturas e dizer que a culpa é minha. Ok? Podemos dar por concluído? Ok? Pronto, quem quiser provar os morangos, passa ali depois